Eu vou tentar definir sustentabilidade de uma forma muito rápida, sem nenhuma definição acadêmica. Na nossa visão, sustentabilidade é só relações ganha-ganha entre dimensão econômica, social e ambiental. Podemos até dizer política também. Todos ganham. Quando alguém sai perdendo, não é sustentável. Podem fazer o teste. É quando a gente não mais secciona economia, ambiente e social. Quem começa a trabalhar com sustentabilidade começa a ter dificuldade. O que é econômico, o que é social, o que é ambiental. É a integração dos interesses e a hipocrisia negar os interesses são legítimos, inclusive os individuais. O mundo é movido a interesses. Todas as relações humanas são de interesse. O que é problema é subordinar o interesse coletivo e individual. Então, a sustentabilidade é ter interesse individual, dialogar, negociar e subordiná-lo ao interesse coletivo. E a inteligência, porque são diversas inteligências. QI já não existe. Dizem que os humanos têm 12 inteligências. Agora descobriram tardiamente, a gente já sabe há muito tempo, que os cachorros têm um monte de inteligência, que os mamíferos têm um monte de inteligência. E nós, nos nossos modelos mentais, temos um monte de inteligências diferentes. E essa integração é sustentabilidade. É o multimodal. Toda solução sustentável é multimodal. Quando vem com uma conversa unilateral e radical de um modelo, ou de um modal, do que quer que seja, energia, transportes e arborização, não é sustentável. E é um novo modelo mental. Matrix. O problema é o modelo, não são as pessoas, né? E aí o eco não é mais eco chato, é um eco inteligente, é um eco integrado e assim por diante. O contexto atual é onde nós vamos atuar em sustentabilidade. O contexto atual, a natureza no Brasil é vista como um estorvo. Eu sugiro o livro Sociologia da Degradação, que explica muito bem isso. Nós somos treinados na nossa gênese sociológica para entender a floresta tropical como estorvo. Desmata tudo, limpa o terreno, sujeira, áreas verdes inúteis e por aí afora. Brasil, desperdício. Na média, ninguém erra se falar que toda atividade econômica perde 30% dela no desperdício. Joga fora. Tudo. Energia, materiais, água, etc, etc, etc. Nosso contexto atual, excesso de concreto, asfalto e carro. Uma urbanidade doente. Um ambientalismo unilateral e às vezes burocrático, muitas vezes burocrático, que não atende aos interesses do meio ambiente. Um individualismo não cidadão, uma economia e um consumo viróticos nessa sociedade. Pior do que cochonilha ou qualquer outra praga, Joaquim. As pragas e doenças da arborização urbana são as mesmas da sustentabilidade e são da nossa nação. São os ismos, os radicalismos, os corporativismos, os classismos, os partidarismos e todos esses isolacionismos e por aí afora. O contexto possível, já praticado por muita gente, por muita empresa, por muita instituição, é quando a natureza é enxergada como solução, como força. PIB virou TIB. Nós incorporamos o capital natural e o capital humano. A economia verde, muito maior do que essa economia colonizada de PAC, petróleo e assim por diante. Quando a gente avança para um urbanismo verde, que é a boa cidade, a mescla do natural construído, quando a gente tem um ambientalismo técnico e transversal, um olhar não basta. A boa cidade natural e construído, uma nação e potência verde. Nós temos o maior potencial do planeta para nos tornarmos país desenvolvido a partir de negócios verdes. Petróleo não levou ninguém ao desenvolvimento. Infraestrutura é só uma parte do desenvolvimento. Nosso grande ouro, nunca dito pelos nossos gestores, é a nossa biodiversidade. Nós vamos falar dela. Esse é o nosso contexto. Não à toa a arborização urbana está onde está como não política, porque o Brasil não valoriza o verde como economia e como urbanismo. Nós temos uma nação que insiste e treme para se tornar uma nação. É um continente, não é um... É diverso, e temos uma Constituição Federal para nos balizar como começo. Isso já nos dá o que pensar.
os pilares da sustentabilidade. Desde uma pessoa, uma empresa, uma cidade, um plano diretor de arborização urbana, se ele tiver isso, tanto faz, uma região ou um país. Se tiver vocação, é sustentável. Se tiver limite, racionalidade, coesão, diversidade, valores. Se o bem coletivo for levado em conta. E o outro? Outra tese para a sustentabilidade é olhar e cuidar do outro. Porque é fácil cuidar de si, do seu grupo, etc. O duro é olhar, entender, aceitar e cuidar do outro ser humano, do outro gênero, da outra espécie e assim por diante. Para isso, a gente precisa criar a competência individual e coletiva da sustentabilidade. Esse conceito, para mim, é chave. Isso é redundante. Conhecimento, habilidade, atitude, valor e emoção. Eu já fui criticado como técnico porque eu uso emoção para trabalhar. Eu largo a minha profissão se eu não usar. Porque paixão é o que move, às vezes, muitas coisas. O técnico, o cientista, ele foi demais treinado no conhecimento, na habilidade. Por exemplo, nós, doutores e técnicos, desvalorizamos filosofia e cultura, algo menor, arte, etc, etc, etc. Só que, às vezes, um poeta fala melhor com uma frase do que um cientista, ou com um técnico, com uma explicação. Nós temos que praticar valores e emoções nesse país e nessa atitude. Multidisciplinaridade. Multi não basta, se for um diálogo de surdos. Não adianta pôr uma equipe multidisciplinar que não se fala entre si. Ela só traz os seus pré-conceitos. Por isso, eu convido vocês a entrar em algo difícil, que é a transdisciplinaridade. É o paradoxo de Russell. O que sabe nada de tudo, generalista. O que sabe tudo de nada, especialista. Isso é um fio da navalha. Se você errar, você perde o foco. Se você errar, você se torna um tecnocrata que não olha os outros que tão importantes. E aí começa o conceito fundamental, a verdade esfera. Ninguém está errado, ninguém está certo. A verdade é uma grande esfera e a gente está acostumado a só olhar um ponto dela, um lado dela. E a gente entende que o outro está errado, ele está do outro lado da esfera. A arrogância humana dita por pensadores modernos, Frei Beto, Cortella, etc, etc. Né? E essa arrogância humana, ela transparece para todas as profissões, e não é arrogância pessoal, ela vai transferindo. Sendo que a gente tem, por exemplo, outro mecanicismo. E a gente tem Capra para nos ajudar. O universo não é uma máquina, é uma rede. Nós temos que, nesse ponto, ser poliglota, falar as línguas de diversas profissões, modelos mentais, mas nós temos que falar o inglês da sustentabilidade, que é a economia. Ah, mas eu não gosto de economia. Mas é o que convence. Não interessa a razão que você usa para a sua causa. O inglês da sustentabilidade, o inglês que convence as pessoas, ainda é a economia. Que mesmo uma ONG precisa ter orçamento. A SBAL tem orçamento. Sabe quanto pesa, né, André? Lideranças servidoras, cidadania e governança. Técnicos transversais. As verdades esferas, que são das ciências, do campo, da econômica, operacional, etc. Ambientais. Esquecem muito de relevo, solo, vegetação, hidrografia, que são para agrônomos verdades absolutas. Né? E as verdades legais e políticas, podemos dizer que é mais ou menos importantes. Eu tenho uma linha de estudar leis naturais. Eu sigo o Procurador-Geral do Universo. Aí nós entendemos a árvore com mais facilidade, como uma ferramenta em qualquer das dimensões, ambiental, econômica ou social. Natureza passa a ser solução de economia de urbanismo, como instrumento de saúde, educação e inspiração, inclusive para nossas vidas. Arborização urbana, repetindo, não é plantar árvores, é pensar árvores e florestas em meio urbano. Posto isso,
A árvore passa a ser uma infraestrutura, a gente já conversou bastante sobre isso, um equipamento multifuncional. Primeiro fator de acessibilidade nas regiões e épocas quentes do Brasil. Nós, mesmo não tendo alguma deficiência física, não andamos no sol do Tocantins ao meio-dia. Acessibilidade não é calçada e rampa de concreto, é um conceito muito mais amplo que isso. Um governo digital é acessibilidade, sombra é acessibilidade, e assim por diante. Unidade de saúde, por quê? Assistência social, nutrição, kit anti-enchentes, amiga dos pássaros, portanto, agente de saúde e de turismo. Já tem correlações de incidência de dengue em função de áreas arborizadas ou não, porque um passarinho come 500 insetos por dia. As funções das árvores, tudo aquilo ali. E funções econômicas e ambientais. Choca, vamos tratá-la como equipamento. Pergolado, de 15 a 35, 40 mil reais. Uma árvore é um pergolado por um custo muito menor. Uma das maiores inutilidades arquitetônicas e do dinheiro público que eu conheço, importado da Europa. Pode ter contexto e significado e validade em algum lugar, mas aqui, e não abriga, porque só com policarbamato ou mais uma telha vira um abrigo, que pelo menos eu protejo uma mãe, uma pessoa, uma idosa, ou um filho de colo, e assim, ou nós adultos. Então nós temos que tomar cuidado com racionalidade econômica. Então, coitado do pergolado, a árvore é um pergolado muito mais eficiente. E aí, se você não quer declarar o seu amor pelas árvores, tem problema, use a razão. Ela é solução, ela é, como já falamos, ar-condicionado. E tem mais uma coisa, por isso que a gente fala de arrogância. Engenheiro é arrogante, o arquiteto, agrônomo, todo mundo. Nós estamos esquecendo do engenheiro. Qual é o modelo de turbina hidrelétrica mais perfeito do mundo? Baseado no caracol. Qual é o pergolado mais barato do mundo? Uma grande árvore. E assim por diante. Ela é o ar-condicionado da cidade. Nós temos estudos de monte para isso. Ela é o sombrite, é o brise, só que a gente chama de árvore. Mas ela é tudo isso. É uma bomba umidificadora. No Tocantins, 15%, 18% de umidade, lá no concreto e asfalto. Quando você vai para baixo da árvore, mede 35%, 45%, no mesmo horário. E assim por diante. Filtro de ar, a folha suja. Mas e o pó que acaba com o teu pulmão, que ela filtra? E a gente não enxerga ele. Praça portátil, espaço de uso. Ela pode até servir para poste. Me ajudem, já ouvi falar que já estão pensando em jogar redes para árvores adultas. E se você fizer, de repente, ótimo, vamos acolher a rede também na árvore. Ela é útil até morta. Paliçada para controle de erosão, madeira, paliçada para paisagismo e assim por diante. Adubo orgânico, xaxim e um monte de coisa. Uma das poucas infraestruturas que você ainda faz aproveitamento quando morta. Nós temos que... Então vamos falar de economia. Agora nós vamos para a política... Economia. PIBinho. Por isso que está PIBinho. Porque não incorporaram a força da economia verde que nós temos no país. Nós temos que entender a nossa biodiversidade. Entender, valorizar e usar bem. Honrar a dádiva que Deus nos deu como país, 15% a 25% das espécies vegetais e animais do planeta. Cumprir com imperativos da Constituição, que se já que é para ter lei para cumprir, então vamos cumprir todas. Né? E por que os países desenvolvidos entendem mais a nossa biodiversidade que nós mesmos? Clássica resposta, Clinton ou Reagan, é a economia. Eles entendem da nossa biodiversidade mais do que nós. E nós não valorizamos isso. Então, eu sou a favor de não brigar com a economia, de enquadrá-la nos seus excessos e me associar a ela, porque ela tem forças e competências interessantes. Biodiversidade.
Tem um estudo, eu vinha numa linha de estudo que tinha de 10 a 18 milhões de espécies. Eu sou engenheiro, apesar de agrônomo, sou engenheiro. Eu acho uma variação muito grande, é chute. Avaliação do conhecimento da biodiversidade no Brasil pelo MMA. Aí tem um monte de domínios do desconhecido, entre eles a floresta tropical. Aí agora a gente não sabe, como humanidade, se são 100 ou 150 milhões de espécies. Ou seja, a humanidade não tem competência para entender o que é a natureza no seu gigantismo, na sua força, inclusive da biodiversidade. E nós já estamos para extinguir 35% dela, segundo o WWF. 3 mil minhocas na Amazônia, 800 anfíbios, 2 mil árvores, 8 mil árvores catalogadas pelo IBAMA. A ciência não sabe se são 15 ou 20 mil, e ficamos assim. Mesmo esbauanos experientes e treinados podem se assustar com esses números e com a diversidade que a gente não conhece. É o único país do mundo que tem essa mega biodiversidade em escala continental. Tem Indonésia, Costa Rica, etc. Os equatorianos usam-a muito bem, mas não tem a nossa escala, não tem a nossa economia.